não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para outros, para que outros venham compartilhar, né, deste maná, entendeu? Me preste atenção. Não esqueça de curtir, não custa nada curtir nossos vídeos, entendeu? Se você não tá curtindo, entendeu? Preste atenção um pouquinho mais, que de repente você vai conseguir curtir. É só prestar atenção, olha lá que tá escrito, hein? Efésios 1:13. É nele que agora vós estáis depois de ouvir. Porque se não ouvir, né? Tem gente que desdenha, né? Já sei. Então você não vai conseguir curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, porque você não ouviu. Então, entendeu? Procura assim um tempinho para ouvir. Quem sabe a gente sempre tem alguma coisa a ensinar e alguma coisa sempre tem alguma coisa para aprender, né? E o Espírito Santo de Deus nos ilumina, né? Através um dos outros. Lembre-se que nós somos jumentinho, né? Na presença de Deus. Lembre-se que o verdadeiro Cordeiro entrou em Jerusalém, aleluia, em cima do jumentinho. Ele não entrou segurado por nenhum sacerdote. Ele entrou em cima de um jumentinho. E nós somos esse jumentinho hoje. Entendeu? Me preste atenção. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Se assim Deus permite. Se inscreva. Deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu vou soltar o vídeo, né, da Sexta-feira Santa, mas eu não poderia deixar de estar aqui compartilhar com vocês, né, sobre falar alguma coisa também no início sobre o dia de hoje, né? Hoje é sábado de aleluia. Pois é. Ontem foi Sexta-feira Santa, dia de todo mundo estar santo, né? Todo mundo santo. Presta atenção, hein? Então, hoje já amanhece um pouco diferente, né? Então, ontem estava assim, não podia comer carne, tinha que comer, né, peixe, segundo a tradição. Esses dias todos nós estamos falando sobre tradição, né? A tradição de homens, né? Porque muitos, às vezes, né, está seguindo tradição de homens, pensando que está seguindo a palavra de Deus. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, sabemos que na Sexta-feira Santa é assim, né? Aquilo só pode comer peixe, muitos falam, né? Claro que nós que temos o entendimento, somos cristãos, nós comemos aquilo que podemos comer, aquilo que nós temos para comer, né? Mas a tradição do homem, né, é essa, é comer o ovo de Páscoa, né, no chocolate no domingo, comer peixe na sexta, no Natal é rabanada, não é verdade? Presta atenção. Então o homem vive de tradição, não é verdade? Presta atenção. Então a nossa reflexão hoje é porque nós temos que entender, mas o que é viver de tradição? É entender que o que nós fazemos como regras, né, não está escrito na Bíblia, né? Porque se alguém achar que está escrito na Bíblia, né, onde está escrito, não podemos comer peixe, né? Não podemos comer peixe na Sexta-feira Santa. Aonde que está escrito? Alguém achou? Onde que está escrito? Não achou, né? Onde está escrito que não podemos comer carne na Sexta-feira Santa? Ou temos que comer peixe, né? Regras e mais regras. Aonde está escrito? Vamos entender essa tradição. Então nós estamos realmente vivendo, né, no governo de Deus ou estamos vivendo pelo governo de homens, né, pela tradição? Porque também uma reflexão, quando se fala domingo é dia do Senhor, né? Domingo é dia do
Senhor é um governo de Deus ou é uma tradição de homens, né? Porque segundo assim as pesquisas, né? Quando se fala domingo é dia do Senhor, foi assim instituído por Constantino, veio do Império Romano. Ele decretou em 7 de março do ano 321, não é verdade? Porque era assim, pelos hebreus, o sétimo dia, não é verdade? O sétimo dia que eles separavam, não é verdade? Que era abençoado. Então, assim, Constantino, mudando a verdade de Deus em mentira, né? Arribou de novo o templo que tinha sido derrubado e assim instituiu, né? Ele decretou. Então, a instituição é de homens. Não está escrito, né? Eu sempre quis falar essa palavra. Se está escrito, eu creio. Porque muitas coisas até está escrito, né? Mas não é para a nossa realidade, é um sofisma. O que é sofisma? É uma verdade que não é para a nossa época, né? Não é para a nossa realidade, não é para nós. Às vezes, o sofisma, né? Às vezes está escrito, você abre a Bíblia, muitos falam assim, aqui, ó, está escrito. Mas é para Israel. É em outra cultura, né? É numa outra realidade, né? Então ali é alguém falando para alguém há 2000 anos atrás, entende? Então nós temos que compreender que toda a palavra, sim, é história para nós compreendermos, não é verdade? A nossa realidade, né? É um contexto, não é verdade? E nós entendermos a nossa realidade. Então, quando estamos falando, né, de Sexta-feira Santa, que vamos tá falando no vídeo anterior, né, sobre Sexta-feira Santa, que foi ontem, hoje é sábado de aleluia. Então, esse ensinamento da tradição, né, de homens, né, nos ensinou o quê? Nos ensinou que a sexta-feira é santa, né? Só podemos comer peixe, não podemos comer carne. Como eu já disse no vídeo anterior, eu ia na procissão e tudo, né? Presta atenção, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Eu amava, né? Eu amava. Mas hoje eu tenho a compreensão, né, que esta religiosidade é tradição de homens, né? Que o nosso Pai Celestial, ele está dentro de nós, ele se move em nós, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ao derredor, querendo nos tragar, querendo tirar da nossa mente o amor já consumado, né, de Deus. O amor já consumado na cruz, não é verdade? O Cordeiro Santo já venceu. Então, o que nós queremos nesta manhã, a reflexão é isso. A tradição de homens nos ensinou que a sexta-feira é santa. Mas quando chega no sábado, acontece que todo mundo vira lobo, né? Por quê? Porque é o dia de ir, malhar o Judas. Isso eu aprendi na tradição romana, né? É dia de malhar o Judas. E naquele tempo não tinha rede social. Então o malhar o Judas, né, era ir para as ruas e o Judas estava lá pronto, que entrou assim, camuflado, que ele era escondido, né? Quem fazia os Judas. E ali tinha a rede social da época, porque ali tinha os nomes das pessoas, as fofocas todas, né? Falando ali no Judas, e todo mundo corria para as ruas para ler as coisas que estavam acontecendo no bairro, na sua cidade, no seu país. Entendeu, minha? Presta atenção. E depois que acabavam de saber das notícias, aí malhava o Judas, né? Então o que nós aprendemos com isso? Um dia nós somos santos, no outro dia malhamos o Judas. E isso é a realidade? Até os dias de hoje, não é verdade? Esta realidade sim vem até os dias de hoje, não é verdade? Presta atenção, hein? Por quê? Porque na sexta-feira todo mundo é santo, todo mundo é amigo, todo mundo é... Mas quando chega no sábado, não é verdade? Presta atenção. Aí nós vamos malhar o Judas, que é a vizinha,
o Judas, que é o irmão, o Judas, né, que é qualquer pessoa que nós não gostamos, o Judas do governo, o Judas de fulano, o Judas disso, o Judas daquilo, o Judas dos irmãos da igreja, o Judas muitas das vezes até de pastores, né? Então nós vamos malhar os Judas, no outro dia malhamos. Porque é assim, um dia somos santos, no outro dia estamos falando mal do irmão. Às vezes sorrimos para o irmão, falamos coisas lindas, maravilhosas, mas pelas costas falamos mal. Então nós estamos sempre malhando o Judas, até os dias de hoje. Não é verdade? Malhamos o Judas. Quando chega, né, em 25 de dezembro, todo mundo vira santo de novo, abraça todo mundo, odeia o irmão, não gosta, fala mal pelas costas, mas aí abraça. Feliz Natal. Verdade assim? Não gosta de fulano, não gosta de ciclano, mas no domingo de Páscoa é capaz de chegar e dar uma caixa de bombom. Cuidado com muitos bombons que vocês recebem. Entendeu, menino? Presta atenção. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrou no reino dos céus. Da mesma forma, nem todo aquele que sorri para você, que é santinho, entendeu? Na realidade, te ama como foi assim ordenado por Jesus. Amai o próximo como a ti mesmo, né? Que vocês vão se amem como é amado por Jesus, por Deus, não é verdade? Então é assim, né? Então é desse jeito. Temos que entender que temos que decidir um caminho. Ou nós somos conduzidos em triunfo por Deus, né? Por Yahushua Shammah, Yahushua Shalom, Yahushua Jireh, entendeu? Yahu, Deus. Ou somos guiados por Yahu, ou somos guiados pela tradição de homens. Mesmo entendendo Isaías 29:13, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente, né, aprendendo homens com homens. Porque quando nós dizemos que domingo é dia do Senhor, estamos aprendendo com quem? Estamos aprendendo com homens, porque foi Constantino que disse. Quando nós falamos que não pode comer carne na sexta-feira, só peixe, né, santa, estamos aprendendo com quem? Com Deus? Não, estamos aprendendo com homens, né, com a tradição de homens, porque foi ali do Império Romano que veio esse entendimento, não é verdade? Preste atenção. Então vamos compreender, né? Vamos compreender a palavra de Deus para nós vivermos a palavra do reino, né? Que é o evangelho eterno. Agora, para finalizar este raciocínio, né? Estou lembrando de Gálatas, não está aqui, eu não estou com nenhum livro aqui perto de mim, mas eu lembro que Gálatas 1, versículo 10, ali está escrito, né? Acaso tudo que eu faço favor é para homens ou é para Deus? Entendeu? Porque tem muitas pessoas que não têm a ousadia do Espírito Santo e fica com medo um do outro. Às vezes não fala, né? Nem pratica, com medo, né, do sistema humano. Mas você está servindo a Deus ou está servindo a homens? Está escrito. É só você ler Gálatas 1. Ler todo, ali do 1 até o 10. Entende? Preste atenção. Presta bem atenção. Em Gálatas 2, versículo 21. Também lá está escrito: eu não anulo a graça de Deus. Entendeu? Porque se a lei, né, tivesse me salvado, mas não foi a lei que me salvou. Nós não vivemos a realidade da lei. Nós não fomos salvos da lei, pela lei. Entendeu? Porque nós não estivemos no pacto da lei. Os hebreus. Então, muitas das vezes, palavras que está escrito é para os hebreus. Eles foi transportado, né, das trevas para o reino do amor de Cristo, né? Eles foram libertos, eles foram justificados, porque eles
né, viviam no pacto da lei, né? Eles viviam na lei do pecado, na lei de bênçãos e maldição, não é verdade? Pecado era a transgressão da lei. Então, não há lei para nós, a não ser a lei do amor. Porque se nós amamos, o nosso mandamento é o amor. Porque se você ama, você não adultera. Se você ama, você não vai amar a imagem. Se você ama seu irmão, se você ama a Deus, você vai representar esse amor amando realmente o seu irmão. Não é verdade? Então vamos compreender que o nosso mandamento se resume em um. Naquele que nós fomos enxertados no amor da cruz. Porque de lá para cá é que fomos enxertados. Que antes da lei nós não tínhamos nada com isso. Entendeu, menina? Lá para Israel. Entendeu? Então vamos ficar por aqui com esse vídeo, hoje com essa reflexão. E veja bem qual é o Judas. E quando estiver malhando esse Judas, lembre-se que é tradição de homens, né? Porque está escrito, né? Adoro falar isso, está escrito, entendeu? Está escrito que é perguntado para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou o quê? Falou através do apóstolo, ele disse o quê? 70 vezes 7. Então quem perdoa 70 vezes 7 não malha o Judas. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Vamos ficar por aqui nessa reflexão. E preste atenção. Hoje é dia de aproveitar todas as oportunidades, né? Estou fazendo comida, mas assim eu chego... eu gosto de parar, sempre estar falando tudo que eu estou fazendo, eu aproveito, né, para falar de Deus, não é verdade? Eu aproveito, deixa eu chegar vocês mais um pouquinho para mim aqui. Eu gosto de aproveitar, né, para falar de Deus. E hoje, né, esse tema maravilhoso, que, né, da tradição, né? E eu lembro que antigamente, quando eu era criança, hoje era dia de ação de graça, né? Tinha almoços, vizinhos, parentes, tudo fazia aquele almoço, né? Meus parentes, como minha família é baiana, né? Da minha parte da minha mãe, aí tinha aquelas comidas com coco, né? Aqueles peixes com coco. Eu lembro que comia arraia e tinha outros peixes lá, assim. Eu lembro que era procissão, né? Na procissão, eu ficava cantando Ave, Ave, Ave Maria. Eu tinha também um cântico lá do católico, né? Que minha avó era católica, apostólica, mano mesmo. Ela usava véuzinho, eu gostava de ir lá na igreja com ela, né? Aí eu me enchia, ela chegava na igreja lá, a igreja de Santo Antônio, sempre Duque de Caxias que ela ia, né? Onde ela me batizou. E aí eu gostava de ir na missa com ela e eu enchia minha mão de uns santinhos, né? Cheio de santinho. Era a Senhora Santana, que diz que é mãe, eu não me lembro se é a avó de Jesus, alguma coisa assim. Maria, né? E tinha São Judas Tadeu. Eu tinha um monte daqueles santinhos. Aí tinha procissão, né? A gente ia na procissão. Eu lembro até de uma musiquinha que falava assim na procissão. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá do céu. Mas como eu gostava, né? Eu já falei em outro vídeo que lá em casa, da casa da minha avó, tinha ladainha, que eu adorava botar aqueles flores, eu gostava de ver aqueles catiçais, né? O lampião, todo mundo ali rezando, daquelas bolinhas. Enfim, mas vamos falar um pouquinho, né, desse dia maravilhoso de Jesus, da ressurreição, né? Ressuscitou. Mas acontece que, assim, Deus do Império Romano, né, que foi criado, todo mundo conhece a história, foi criado o Mitra, né, que é esse Jesus de 25 de dezembro, né? Se lá no livro de Atos, capítulo 17,
ali vem falando sobre esse Deus desconhecido, né? Que ali os romanos adoravam, né? Que é esse Deus que é do madeiro, morto, né? Então, que anuncia a morte, né, de Jesus. Nós que somos cristãos, sabemos que Jesus ressuscitou e nós temos que fazer assim, cultos de ação de graça, né? Agradecer sempre a vida, né? Preste atenção. Aí eu vi aqui no final aqui de Marcos, né? Do livro de Marcos, né? Que fala sobre a grande comissão, né? A grande comissão. Então falamos aqui no final de Marcos, não, no final do livro de Mateus, né? No final do livro de Mateus, no capítulo 28. Aí está escrito assim, capítulo 28 de Mateus, no finalzinho, né? Depois da cruz, depois que Jesus ressuscitou, aí tem uma parte aqui que no finalzinho, no versículo 18, né? Vou falar a partir do versículo 16, diz assim, ó: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, né? Para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Mas alguns duvidaram. Então duvidaram, né? Duvidaram de que era Jesus, que eles viram ali, não, ele morreu, né? Morreu na cruz, né? E muitos duvidaram e muitos viveram até nos dias de hoje na doutrina, né, da dúvida. Por isso muitos adoram em memória, né? E também tem o ritual, né? Segue-se pelo ritual de anunciar a morte, né? Faz um símbolo, né? Aquilo que Jesus falou com os discípulos, né? No último jantar de ceia, porque eles eram judeus, então estavam ali comemorando a última Páscoa, né? A última Páscoa, o que era a Páscoa? Aquela redenção que foi feita, né, por Moisés, mas ali estava o verdadeiro Redentor, né? Então ele mostrou, né? Esse é o cálice da nova aliança, né? Ele agora seria o Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo, né? Então aqui diz assim, ó, presta atenção, no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, né? Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né? Então agora não era mais igreja, né? Nós não somos igreja, somos nação, aleluia! Entendeu, menino? Presta atenção, a igreja foi no tempo de Jesus de Nazaré, ele fundou a igreja, não é verdade? Então, preste atenção, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Ele não falou assim, ó, vou voltar, não. Agora vocês seguem falando, né? E vocês são mais que vencedores porque eu estou com vocês, e sem mim nada podeis fazer. E ele disse, né? E preste atenção. Lhes dou toda a autoridade, né? Coisas que vocês tendo ordenado, eu tenho ordenado vocês, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Até a consumação do século. De qual século que ele está falando? Então, com quem ele estava falando? Com os discípulos. E de que século ele está falando? Dali do século ali de Jesus de Nazaré, né? Mateus 24, versículo 34. Então, eu estou convosco todos os dias, né? Então, preste atenção. Então, agora eu vou fazer rapidinho, nós lembrarmos aquela passagem, né? Do caminho dos discípulos do caminho de Emaú, né? Preste atenção, hein? Porque eles ali, né, estavam já voltando, né? Frustrados, achando, poxa, aquele lá que falou que era o nosso rei, né? Mas não é nada, entendeu? Morreu na cruz, foi. Não creu, não acreditou e muitos até hoje não acreditam, né? Jesus disse que ia voltar da morte, né? E voltou, né? Presta atenção. Então o último inimigo a ser vencido foi o quê? A morte.
Então ele voltou de onde? Da morte. Ele voltou pela segunda vez da morte, né? Agora sem pecado, no espírito, né? Tá escrito, presta atenção. Então, a primeira vez que ele apareceu, né, foi a revelação, o verbo se fez carne, né? Era o Messias, né? Anunciado, né? Nas profecias. Então, ele ali chegou, né? O Jesus de Nazaré, histórico, né? Mas ele trazia nele quem? Trazia nele o resiliente, o Espírito Santo de Deus, né? Que é o Cristo ressuscitado, era ungido, né? Presta atenção, né? E o ungido recebeu a incumbência, lá, é só vocês lerem lá o livro de Ezequiel, né? Todo o livro de Ezequiel, ali o resiliente que já estava ali, né? Em Ezequiel, como filho do homem, como atalaia, né? Ali era intercessor, porque este resiliente, ele esteve na terra, né? E por variedades de resiliente, né? Presta atenção, por variedade de... estou querendo lembrar o nome, Avatar, né? Teve vários Avatar. Presta atenção, teve vários sim. É só você ler Hebreus 1, a partir do versículo 5, né? Que vocês vão entender ali. No versículo 6, vai entender. Novamente ali está falando, ele foi introduzido, mas ali foi uma vez só, ele foi introduzido como o Filho de Deus, né? Como o Filho de Deus, mas... né? O mundo sempre foi conduzido em triunfo por ele, né? E para ele são todas as coisas. Então aqui no caminho de Emaú, não vamos dar para ler tudo, vocês leem aí, né? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaú, que ficava a uns 10 quilômetros, né? E eles conversando a respeito, né, de tudo o que tinha acontecido, né? Presta atenção, hein? Enquanto conversavam se discutiam, e o próprio Jesus se aproximou, né, deles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, né? Assim, trazemos para a nossa realidade hoje. Falamos, né? Eu vejo muitos falar da graça de Deus, falar do Deus que está em nosso meio, falar do Deus, né, que está dentro de nós, como está escrito em Lucas 17, versículo 20, né? Mas ficam esperando, né? Estão órfãos, né? Porque foi dito, né? Não vou deixar vocês órfãos, mas ele se vê órfão. Porque estamos com o Filho de Deus, mas eles esperam de novo o Filho do Homem. Aleluia! Oh, Jesus, tem misericórdia. Então, o que é que vocês estão discutindo, né, pelo caminho? Jesus, né? O que vocês não entenderam nada do meu ministério, menino? Presta atenção, o que é que eu falei para vocês? Então, presta atenção. Então, ali vocês leiam a palavra toda, né, que vocês vão entender, né? Porque eles pareciam entristecidos, né? Entristecidos, porém chateados, né? Então, aí ele fala assim, será que vocês será que vocês disseram para Jesus, é o único que esteve em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu? Lá nesses dias, presta atenção, ele lhes perguntou, do que se trata, Jesus, né? De que se trata, né? Hoje estamos na graça, né? Que aliança dispensação, quer dizer a mesma coisa, modo de Deus governar, né? Então estamos sendo governados pela graça, somos salvos, né? E abundância de vida, né? Efésios 1 traz lá toda sorte de bênção, mas o homem insiste em por uma doutrina de bênçãos e maldição de Deuteronômio 28, se voltam para Moisés, Davi, Sansão, Abraão, e se esquecem de viver. Eu vejo muito nesta época, em vez de falar do Cordeiro Santo que pagou o preço uma vez por todos, como está escrito no livro de
Hebreus, ele se volta aqui para o povo, falando de Êxodo 12, lá que o sangue do umbral que faz, que acontece. Ali é o acontecimento, né, dos judeus, que era só para judeus, não era para gentios. Então nós temos que nos apegar nessa ação de graça que é o amor da cruz que nos alcançou. É nisso que temos que festejar, não é lembrar disso, daquilo, sempre de judeu. Entendeu? Presta atenção. E no tempo que foi lá o sangue passado no umbral, como muitos gostam de estar lembrando, Jesus ainda não tinha vindo. De Malaquias para trás, a palavra era para Israel. Então temos sim a história como contexto, porque o nosso texto é o amor de Deus já consumado, aleluia. Então, ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, né? Poderoso em obras e palavras, né? Falou que Jesus vivia de filosofia, né? Como muitos, né? É muito sofisma. Sofisma é o quê? É coisas que é verdade, né? Mas para um outro tempo, muitas coisas se mostram hoje em texto, em contexto, né? Mas é sofisma. Sofisma é uma verdade que não é para a nossa realidade. Entende? Presta atenção, eles mostram às vezes muita verdade, mas que foi para Israel, que foi num tempo que Jesus nem tinha vindo ainda. Como às vezes fala para a nossa realidade as coisas do livro de Daniel, é um exemplo. Mas quando ali tudo que está sendo falado em Daniel, Jesus já tinha vindo? Não, né? Então estava falando da vinda e não de segunda vinda, aleluia. Preste atenção, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, né? E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser o quê? Para ser condenado a morrer e crucificado. Nós esperávamos que Jesus, né, que ele fizesse quem havia de redimir Israel, que ele fosse quem ia redimir Israel. Mas depois de tudo que aconteceu, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E a verdade também é que algumas mulheres do nosso grupo, né, se surpreendeu, diz que ele está vivo, mas nós acreditamos. Eu não vou ler aqui a passagem toda, vocês leem aí na casa de vocês. Então, eu vou pular aqui para o versículo 28, diz assim, ó: quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez menção, né? Jesus fez menção de ir adiante, mas eles o convenceram a ficar, né, com ele. Presta atenção aqui. Eles entraram para ficar com ele. Jesus entrou para ficar com eles. Agora presta atenção. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu para eles. Então os olhos deles se abriram. Porque lembrou da última ceia, né? Porque eles eram judeus, né? Quem não estava lá na mesa, mas era judeu, sobre do que foi falado, né? Então eles lembraram por este movimento de Deus de partir o pão, né? Porque ele falou para os discípulos: fazer isso em memória de mim. O que é? Estejam em comunhão em memória de mim, né? Então por isso que quando eles estavam ali à mesa reunidos, né, eles lembraram, entendeu, menina? Presta atenção. Então um falou para o outro: você não ardeu o seu coração, não? Porque agora que eles abriram o olho, né? Presta atenção.
Então muitos, né, vivem adorando Deus, Jesus em memória, né? Presta atenção, hein? Se esquecem do cálice, né? Que é o cálice, né? Pai, afaste de mim esse cálice. O cálice representava o sofrimento do verdadeiro Cordeiro, né? Presta atenção. Então ele disse, esse cálice, esse sofrimento representa a nova aliança com vocês, que é a graça de Deus. Entendeu? Me presta atenção. Então sabemos que Hosana significa salve, né? Presta atenção, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nos dias, né, da Páscoa era costume dos judeus, né, ficarem todos ali com os ramos na mão e jogavam os ramos no chão. Aleluia, entendeu? Porque vinha o sacerdote com o cordeiro na mão para entrar no templo. E eles ficavam gritando, salve, salve, aleluia, salve o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas João disse, eis aí, falou com Jesus Cristo, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, foi o Jesus, né? Todo mundo conhece a história que ele pegou o jumentinho. Ele não entrou por mão de sacerdote. Ele entrou em cima do jumentinho. O verdadeiro cordeiro entrou em Jerusalém. O Rei dos Reis, aleluia. E ele mostrou que a morte não existe. Podem matar, sacrificar, mas aquele sacrifício não salvou ninguém. Mas o sacrifício dele foi único e perfeito e salvou a todos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Quem crê está salvo, né? Porque vai se libertar quando sair deste avatar aqui, né? Entendeu? Deste corpo, porque sabemos que a terra, que é nossa carne, vai para o pó. Então vai estar liberto. Agora quem não crê está condenado a viver preso na condenação aqui da terra. Entendeu? Me presta atenção. Não vai se libertar, vai viver preso nas coisas terrenas. E o espírito não estará vivificado e vai encontrar, né, a segunda morte, que é a morte espiritual. Aleluia! Então, uns é para honra, outros para desonra, né? Mas vamos entender a palavra e viver por ela e para ela são todas as coisas. Entendeu? Me presta atenção? Paz seja.